Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Desejo que estejam todos ótimos. Novamente aqui eu, professor Jefferson, Ciências, interpretando para Libras hoje para nós, a Viviana, primeira vez dela interpretando as minhas aulas. Muito bacana ela, fiquem bem atentos também aí, o pessoal que precisa da aula nessa outra língua. Hoje uma aula bem legal, daquelas que, pelo que vocês já estão vendo aqui, haverá uma prática, correto? Dá uma olhada no tema da aula de hoje? Escala de pH. Não escrevi errado e você não vai escrever também no seu caderno. Como assim? Veja que na sigla pH, o P é minúsculo e o H é maiúsculo. O H é do símbolo do átomo de hidrogênio, por isso o H é maiúsculo. E o P é minúsculo, então essa sigla pH sempre deve ser escrita assim. Mas afinal, o que é o tal do pH? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje. Não só o pH, como primo complementar dele, o POH. Que tem a ver com hidroxila. Maravilha? Olha só aquela combinação ali feita em laboratório, com muito cuidado, um sistema bem equilibrado, muito parecido com o que nós temos aqui, só que mais próximo do real que nós temos aqui, ali mais simulado, correto? Para começar a aula, presta atenção nisso aqui. O pH da água influencia a nossa saúde? Uma reportagem lá da revista super interessante deste ano, 2020, 19 de março, no dia em que nós saímos das aulas presenciais para as aulas remotas. Não, algumas empresas de fato vendem água alcalina por um preço salgado, lucrando em cima de uma fake news do WhatsApp que afirma o seguinte: como o pH do sangue humano é ligeiramente básico, algo entre 7,35 e 7,45, em vez de 7, que é neutro, beber água com pH correspondente teria efeitos quase mágicos, como retardar o envelhecimento. Isso é besteira da grossa, é o que está na reportagem. Pessoal, como está na reportagem, o pH da água que você ingere não vai te fazer viver mais ou viver menos, desde que você esteja tomando água. Se você tomar algo com uma acidez extrema ou com uma alcalinidade extrema, vai te fazer mal, mas a gente não classifica mais nem como água, correto? Então você está tomando água mineral, água de nascente, água fornecida pela nossa empresa de saneamento, perfeito, tanto faz o pH, você vai estar ali com 6,5, 7,5, 8, pH 10, vai estar tudo bem, tá bom? Falácia, mentira, abuso, inclusive, dizer e cobrar mais caro numa água, porque alguém disse que talvez seria mais eficiente. Não é. Inclusive foi proibido pelo Ministério da Saúde e a Agência de Vigilância Sanitária qualquer propaganda das águas minerais dizendo que é mais saudável por ter um pH alto. Correto? Seguindo a aula de hoje, nossos objetivos. Olá, está ali um indicador de pH, aqui era para estar escrito pH, está escrito sais, mas vocês consideram aí como sendo a coisa correta. Os nossos objetivos de hoje, neutralizar feliz. Como assim? Ver as substâncias que são neutras, que são ácidas, que são básicas, tudo bem? Entender a escala de pH, aqui já mostrando mais ou menos como a escala funciona, é uma escala que envolve cores também. Conhecer os indicadores de pH, você vai saber o que é. E o mais importante, caderno, tem atividade, tem tarefa hoje. Na primeira pausa para exercício, aproveite para providenciar o seu caderno, se você não providenciou, régua, lápis, borracha, você vai ter que fazer bastante coisa na aula de hoje. E use os aplicativos para tirar dúvida, para confirmar a presença na sua aula lá no Classroom. Faça todos os itens, assista a aula inteira, lá no final, experimento, correto? Continuando. Primeira perguntinha para vocês de hoje. De novo, o nosso amigo aqui que fala direto de ácidos, bases, sais, óxidos. O Svante Arrhenius. Grupos químicos com substâncias iônicas com capacidade de alterar o pH da água e podem ser sintetizados por sistemas não vivos. Então, quando a gente altera o pH da água, está falando de sistemas não vivos. Nós estamos falando de quê? Qual grupo é esse? As funções orgânicas, inorgânicas, ácidos ou óxidos? Bem simples. Responde, eu já retorno.
Meus caros, a gente está falando de ácidos? Sim. Estamos falando de bases? Também. Estamos falando de sais? Junto. E óxidos? Ao mesmo tempo. Quando a gente fala de tudo isso ao mesmo tempo, do que nós estamos falando? Funções inorgânicas. Correto? Ácidos, bases, sais e óxidos. Já falamos de todas elas, vocês já tiveram todas as aulas, agora nós vamos entender como fazer uma escala da força de ácidos e bases. Sigam comigo. Relembrando algumas coisas. Ácido. O que é um ácido? E uma base. O que é uma base? Ácido em água libera H+. Hidrônio, base, em água libera OH-, hidroxila. Óxidos, dois tipos de elementos, sendo que o mais eletronegativo sempre é o oxigênio. E o sal, que é o quê? O resultado da reação entre um ácido e uma base. Continuando. Ácidos, olha lá o que eu falei. Dissociação, em água liberam H+. Seguindo. Bases também se dissociam em água, só que liberam OH-. Perfeito? Continuando, é só uma revisão, gente. Se você não entendeu, use os aplicativos, assista às aulas desse tema. Sais. Quando colocam sal em água, ele também se dissocia, também conduz corrente elétrica. Só que ele se dissocia liberando um ânion que não é o hidróxido, a hidroxila, e um cátion que não é o hidrônio. Se liberar H+, é ácido. Se liberar OH-, base. Se liberar qualquer coisa que não seja nem H+, nem OH-, sal. Perfeito? Aí, olha lá, óxidos. Aqui era para estar escrito óxidos. Obrigado por corrigir aí no seu caderno. Errei 2 vezes já hoje, né? Poxa, alunos, me perdoem. Deve ser a chuva, ela deve ter oxidado meus neurônios. Continuando aqui. Processo de dissociação em água para os óxidos, correto? O elemento mais eletronegativo sempre tem que ser o oxigênio. Perfeito? Continuando, um exercício para vocês. Qual o produto final de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base? Já falei para vocês. Então anota, responde e eu volto rapidamente.
Meus caros, é óbvio, ácido mais base, água e sal. Continuando. Então, a neutralização consiste em quê? Um ácido forte, por exemplo, com uma base forte, então ácido forte, muito hidrogênio sendo liberado, eu quero chegar num pH igual a 7. Para eu chegar num pH igual a 7, eu vou precisar de uma base forte, porque ela libera muita hidroxila. Se eu tiver um ácido fraco, ele vai liberar pouco H+. Então eu vou ter que ter uma base fraca. Ou compensar nas quantidades. Um ácido fraco, um monte de ácido para um pouquinho de base forte. Também é possível. Ou o contrário, um ácido forte, um pouquinho dele para um montão de uma base fraca. Eu tenho que equilibrar o quê? As quantidades de H+ e OH-. Quando eu equilibrar isso aqui, eu vou ter neutralidade. Um pH igual a 7. Perfeito? Veja só. Para a gente medir esse tal de pH, essa quantidade de hidrogênio livre, a gente vai ter que conseguir contar, vamos falar assim, quantos H+ estão soltos naquela solução, naquela mistura. Como é que nós olhamos para essa escala? Quando é feita essa contagem de hidrogênio, e ela dá um valor de 1 até 6,9, chamamos essa substância de ácido, correto? Se nessa contagem der um valor muito próximo de 1, quer dizer que o ácido é mais forte. Por quê? Quanto menor esse número, mais forte é o ácido. Perfeito? Agora, se na contagem o pH der 7, é neutro. Não é nem ácido, nem base. Não é nem ácido, nem alcalino. Perfeito? Agora, se der um valor de 7,1 até 14, é uma substância básica, alcalina. E não é porque alguém pegou e contou os hidrogênios assim. Existem cálculos que são feitos que aí nos dão esse valor que se refere a uma contagem de hidrogênio. Ninguém fica contando um por um os hidrogênios, entenderam? Existe todo um cálculo que lá no ensino médio será passado para vocês, que por agora a gente não vai focar nele, correto? Para as bases, algo parecido. Quanto mais longe do 7, mais forte. Então, no caso das bases, quanto maior o valor, mais forte é a base, correto? Agora, eu posso falar também do contrário, da quantidade de hidroxila disponível na mistura, de OH. Então, é o grau de OH- dissociado. Vai de 1 a 14, só que é o espelho do pH. Como assim o espelho? Então, se no pH de 1 a 6,9 era ácido, aqui é o contrário. De 7,1 até 14 é o ácido. Correto? E aí, mais longe do 7, mais forte. Bem no 7 continua sendo neutro. E de 1 até 6,9 vão ser bases. Correto? Mais longe do 7, mais forte a base. Seguindo em frente, outro exercício para vocês. Esse dentro de um quadro bonitinho aqui. Seguindo a escala de pH, que vai de 1 até 14, organize as substâncias a seguir em ordem crescente de pH. Então aqui tem várias substâncias, eu quero que vocês coloquem ela na sequência do pH de número mais baixo, quem está mais perto do 1, para quem vai ter o pH mais perto do 14. Perfeito? Resolve e eu já retorno.
Meus caros, vejam só como é que fica. Assim, o HBr é um ácido. Como é que nós sabemos? Simples. Tem só o H, não é uma molécula de água, então ele é um ácido. Eu já coloquei para vocês, um ácido forte. Então, se ele é um ácido forte, ele vai estar muito perto do 1. Aí, o H2CO3 é um ácido fraco, ele vai estar mais perto do 7. O NaOH é uma base forte, então ele vai estar lá do outro lado, muito perto do 14, correto? MgOH2 também é uma base, tem OH, mas é uma base fraca. Então, se é uma base fraca, vai estar perto do 7. A água é neutra, então a água vai estar bem no meio. O H3PO4 é um ácido moderado. Ele não é nem forte, perto do 1, nem fraco, perto do 7. Então, ele vai estar entre 1 e 7. Vai estar aqui no meio. Assim como o CaOH2 também é uma base moderada. Então, ele não vai estar nem perto do 7, porque ele não é fraco, e nem perto do 14, porque ele não é forte. Ele é uma substância alcalina moderada. Entenderam como eu fiz a tabela? Espero que vocês tenham seguido esse raciocínio. Então, ácido forte, ácido moderado, ácido fraco, neutro. Base fraca, base moderada, base forte. Mais próximo do 1, mais próximo do 14. Maravilha? Olá! Agora sobre indicadores de pH. Substâncias que quando você mistura com a solução, elas mudam de cor para nos dizer o valor do pH. Tá bom? Como exemplo para vocês, fenolftaleína é um líquido que em contato com bases, ele muda de transparente para vermelho. Com ácidos e neutros, nada acontece. Não temos ele aqui hoje. 1A14. 1A14 são essas tirinhas aqui, que vocês vão ver melhor próximo ali da mesa daqui a pouco, que vai ter uma tabela aqui, que nós vamos comparar a cor que a tirinha fica com a tabela, para saber o pH da solução. Papel de tornassol, que são esses papeizinhos aqui, vermelho e azul, que mudam de cor também. O vermelho fica azul e o azul fica vermelho. Tudo depende da substância da qual estivermos trabalhando. Perfeito? O suco de repolho roxo, que vai dar várias cores para nós, porque ele tem uma substância chamada antocianina. E o pHmetro, que é um equipamento eletrônico que dá o valor do pH em números, que nós também não temos um aqui para trabalhar hoje. Perfeito? Então nós temos aqui fita indicadora, 1A14, papel de tornassol e o suco de repolho roxo. Maravilha? O que nós vamos fazer? Um exercício. Nesse exercício, eu vou testar o pH com diversos indicadores aqui, correto? Um deles feito o suco a partir deste repolhinho roxo aqui, que depois vai virar uma farofa lá na minha casa, um refogado. E vocês vão fazer a seguinte tabela. Na primeira coluna, o indicador. Então, repolho, papel indicador, papel de tornassol, pHmetro e fenolftaleína. E aqui vocês vão colocando as substâncias. Então, hipoclorito de sódio, soda cáustica, leite, açúcar. Eu vou falar todas elas durante o exercício. Fiquem tranquilos, vocês vão fazendo as outras partes. E aqui vocês vão colocar o resultado. Então, vamos supor que fosse o açúcar. O açúcar, quando eu coloco o suco de repolho roxo, o que aconteceu? Ficou rosa, ficou azul, apareceu um número. O que aconteceu? Quando eu colocar o papel indicador, quando eu colocar o papel de tornassol, e o que aconteceria com o pHmetro e fenolftaleína, vai ficar para vocês fazerem uma pesquisa como tarefa. Correto? Então, anota isso aqui, constrói essa tabela no caderno e eu já volto com a prática.
Então, meus caros, já que vocês montaram a tabela, o seu caderno está completinho, agora nós vamos para a parte prática. Começando aqui, ó, a primeira substância que nós vamos testar chama-se soda cáustica. A fórmula dela é NaOH, hidróxido de sódio. Primeiro teste, vamos usar papel de tornassol azul. Vamos ver o que acontece. Então, eu destaco uma das fitas e mergulho aqui. Segundo teste, o papel de tornassol vermelho. Professor, mas você pediu para escrever papel de tornassol somente uma vez. E você está pondo 2 papéis. Calma, você já vai entender por quê. Papel de tornassol vermelho. Ó, já podemos ver o primeiro resultado. O papel de tornassol azul não aconteceu nada. O papel de tornassol vermelho ficou azul. Então, vocês já podem colocar na tabela de resultados para a substância soda cáustica que o papel de tornassol fica sempre azul. Desculpem, eu vou pegar aqui. Continuando, gente, esse aqui é o papel indicador. Como é que funciona o papel indicador? Eu vou colocar ele aqui dentro, tem essa parte colorida do papel, e essa parte vai mudar de cor. E eu vou ter que conferir essa mudança de acordo com essa tabela aqui. Então, eu vou comparar o que vai acontecer com o papel com essa tabela. Se não tiver o resultado desse lado da tabela, pode estar desse lado da tabela. E aí eu vou saber o pH da substância. Perfeito? Vamos verificar aqui o nosso papel. Olha só, ele já mudou de tonalidade. Veja que cores bonitas. Eu vou procurar aqui na tabela, já encontro e já mostro para vocês. Já encontrei. Olha só, gente. Compara aqui, ó. Veja como a coloração do papel ficou igualzinho ao item 14 da tabela. Isso significa que essa solução tem pH 14. Vamos fazer o teste do que acontece com o suco de repolho roxo. O repolho, a jabuticaba, as cerejas, elas têm uma substância chamada antocianina. E essa antocianina muda de cor conforme a solução que estamos trabalhando. Olha só que bacana. Aqui eu poderia também adicionar fenolftaleína, e o resultado seria que ficaria rosa. E também, se nós colocássemos o pH-metro, aquele equipamento eletrônico que mede pH, ele também nos daria um resultado dizendo 14, porque ele dá em números. Perfeito? O que eu quero que vocês façam? Eu vou deixar para vocês um exemplozinho aqui, bem bonito no tubo de ensaio. Agora, na tabela de vocês preencham da seguinte forma. Substância, vai estar lá, soda cáustica. Repolho, ficou verde. Perfeito? Papel indicador, indicou 14. Papel de tornassol, ficou azul. Correto? No pH-metro, indicaria 14. E na fenolftaleína, ficaria rosa. Correto? Preencha a sua tabela e eu já retorno com o próximo experimento. Meus caros, continuando, agora uma outra substância, popularmente conhecida pela marca, mas que usa-se como alvejante para roupas brancas, para limpar roupas brancas, tecidos de algodão em geral, é a nossa querida hipoclorito de sódio. Ah, achou que eu ia falar o nome comercial, né? Não, veja só, vamos lá. Primeiro passo, papel de tornassol azul. Dá um banho nele, nada aconteceu com o azul. Segundo passo, o papel de tornassol vermelho. Vamos por 2. Olá, papel de tornassol, mesmo resultado, ficou azul. Agora vamos para a fita indicadora, 1 a 14. Vamos pôr ela, se ela não fugir da minha mão, vamos pôr ela para reagir aqui. Deixa ela ali bem tranquilinha. Enquanto ela reage, suco de repolho roxo. É só pegar 3 folhas de repolho roxo, bater com água no liquidificador, coar e usar no máximo em meia hora. Resultado com o suco de repolho roxo, uma tonalidade verde amarelada, correto? Vamos pegar aqui a fita indicadora,
Vou comparar na tabela. E perfeito. Olha lá, já indicou agora um pH mais baixo, 13. Tudo bem? Anota os resultados, eu já volto com o próximo elemento. Pessoal, agora nós vamos usar aqui o detergente lava-roupas em pó, que nós popularmente conhecemos como sabão em pó. Então, isso aqui é um lava-roupas. Vamos lá, papel de tornassol rosa ou vermelho. Resultado, olha aqui que interessante, ficou bem azul, né? Já sabemos que o papel azul não vai acontecer nada, que quando um papel muda, o outro não se altera. Perfeito? Próximo passo, o nosso indicador 1 a 14, mais uma fitinha. Vamos deixar ela reagindo aqui. Tem que mergulhar ela na solução bem. Deixar ela mergulhada. E ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui para vocês o suco de repolho. Perfeito? Vou tirar a fita indicadora. O papel indicador. Vou procurar aqui na tabela. Vou limpar aqui porque ficou com o sabão na frente. Tá difícil de identificar. Perfeito, olha lá. Olhem só, pessoal, pH 12. Não vou falar o resultado do pH-metro e nem da fenolftalina para os demais. Isso vai ficar como tarefa para vocês descobrirem quanto que um pH-metro indicaria, quanto que a fenolftalina indicaria. Correto? Anota aí essa tabela e eu já volto com o próximo material. Agora, pessoal, o bicarbonato de sódio, aquele utilizado para pastas de dentes, como fermento químico. Vou pôr os dois papéis ao mesmo tempo. Olá. O papel vermelho ficou azul. Então, para o papel de tornassol, o resultado é ficar azul. Vou colocar a fita indicadora. E enquanto a fita indicadora toma um banho ali, vou adicionar aqui o suco de repolho roxo. Vou dar uma agitada aqui. O bicarbonato está todo no fundo. Suco de repolho roxo. Engraçado, né? Fala suco de repolho roxo e sai uma água verde. Vamos ver o resultado do papel indicador. Deixa eu encontrar aqui na tabela. Baixou bastante o pH agora. Olá. Agora nós temos um pH de 8. Anota aí, eu já venho mais uma vez. Agora, pessoal, um outro bicarbonato, bicarbonato de amônio, também chamado de sal amoníaco, sal amargo. Também tem aplicações culinárias. Papel de tornassol. Olá, de novo, o vermelho ficando azul. Fita indicadora. Essas fitinhas são carinhas, mas para nossa aula vale a pena. Enquanto a fita indicadora reage, um golinho de suco de repolho roxo. Perfeito. Vamos ver o resultado da fita indicadora? Deixa eu encontrar aqui na tabela. Olha só, mais para cá, mais para cá, mais para cá.
Mais amarelinho, mais verdinho. Aqui. Um pH de 8. A nota eu já venho. Meninada continuando aí, meninada e meninados, açúcar cristal, esse é açúcar de cozinha, né? Ele não está dissolvendo também, hoje está um dia frio aqui onde nós estamos, a água está gelada, né? Não dissolve tanto. Mergulhei os dois papéis indicadores. Vamos lá? Resultado com os papéis indicadores? Nada. Nossa, professor, deu errado? Não. Não falei que tinha que mudar sempre. Resultado? Não teve resultado. Esse é um resultado também, né? Já pensaram nisso? Que não ter um resultado é um resultado? Já pensaram que quando você não tem nada, você tem alguma coisa? Você tem nada. É maluco isso, né? Mas tudo bem. Resultado da nossa fita indicadora. Vamos pegar aqui, bem bonitinho, do outro lado da tabela. A temperatura não está ajudando. Vou dar mais um banho na fita aqui. Aê! Como eu já sabia o resultado que teria que dar, eu fiz isso, tá? Olá, meus queridos. Resultado com a fita indicadora. Está terminando de se transformar ali. Um pH de 7. E por último, vou pegar aqui do lado o nosso amigo suco de repolho roxo. Voltei, tá aqui. Um banho de suco de repolho roxo. Vamos misturar bem, o açúcar está no fundo. E tá aí o resultado, tá bom? Uma cor um pouco acinzentada. Anota na sua tabela, eu já venho com o próximo material. Pessoal, agora leite de caixinha, leite longa-vida, ele é levemente processado na indústria, né? Mas é levemente processado, né? Nenhum processamento muito bruto. Olha lá, agora aconteceu o contrário, né? O papel azul que está ficando vermelho. Vamos continuar nossa brincadeira. Fita indicadora. Um cafezinho agora nesse leite, tomar bem quentinho, o friozinho que está aqui, ia bem, hein? Um pinhãozinho. Vamos ver se a fita indicadora já trabalhou. Deixa eu chegar aqui na escala. Nossa, perfeita fita. Maravilha. Olá, meus caros. pH do leite, 6. Vai dar 6 alguma coisa, próximo de 7. Tá bom? Por último, nosso amiguinho repolho, trabalhando no leite. Tinha bastante leite. De novo, uma coloração acinzentada, meio esverdeada, né? Completa a sua tabela, eu já retorno. Pessoal, agora com detergente lava-louças de coco, estou aqui diluído com água, é claro, não é puro, papel de tornassol, fita indicadora, deixa a fita tomar um banho ali, resultado do papel de tornassol, o vermelho
nada aconteceu. O azul, nada aconteceu. Eu vou deixar eles aqui para vocês ficarem olhando. O azul não quis ficar, mas eu já vou fazer ele ficar. Perfeito. E agora, fita indicadora, de acordo com a minha tabela aqui, bem bonita. Olha só, pH, neutro. Faz sua tabela, já volto. Pessoal, no último aqui, faltou para quem observou o suco de repolho roxo. Eu vou adicionar direto aqui no tubo de ensaio. E a gente vê a mudança de cor direto no tubo de ensaio. Perfeito? Com tom puxando para o azulado, um pouco roxo ali, né? Como é detergente, eu posso fazer isso. Outras substâncias de laboratório a gente não faria, claro, pela segurança dos meus dedos, para ajudar na homogeneização, né? Aí eu vou mostrar para vocês agora um outro material. O que é agora? Iogurte. Isso. Iogurte natural, sem corante, sem sabores, né? Só o iogurte, né? Leite fermentado. Papel de tornassol. Olá. Papel azul ficou vermelho. Papel vermelho. Nada aconteceu. Fita indicadora. Vamos mergulhar a fita indicadora. Vou pegar a escala aqui da fita indicadora. A fita indicadora gostou do iogurte, ela quer comer um pouquinho, não quer nem soltar. Vou ter que olhar do outro lado. Aqui, achei. Olá, um pH 4. Enquanto vocês vão completar a sua tabela, eu vou fazer a melhor parte do iogurte, que é lamber a tampinha. Até daqui a pouco. Pessoal, me empolguei aqui lambendo a tampinha do iogurte e novamente deixei de adicionar o repolho roxo para vocês. Olá, uma cor um pouco rosada, né? Lembra até inclusive a cor do papel do tornassol. Vamos colocar aqui no tubo de ensaio para ficar bonitinha a nossa coleção de cores. E agora nós vamos fazer com suco de limão. Era um amigo desses limões aqui, um deles eu fiz o suco. Vamos lá, papel de tornassol. Correto? Suco de limão, automaticamente o papel azul ficou vermelho. Fita indicadora, mergulhamos ela aqui. Já vou pegar a legenda, já vou pegar do lado que eu sei que vai dar o resultado. E vamos lá. Uau! Perfeito! Funcionou muito bem. pH 2. Não vou esquecer agora de adicionar o repolho roxo. E olha só, rosado bem mais forte, quase vermelho, correto? Preencha a sua tabela, eu já retorno, vou comer mais iogurte. Agora, gente, a nossa última substância da tabela, vinagre, correto? Vamos lá? Papel de tornassol azul, ficando vermelho.
papel de tornassol vermelho. Nada acontece. Fita indicadora. Vamos dar um banho nela no vinagre. Agora um copo de Becker de 250 ml, um pouco maior. Vamos para a legenda da caixa. Legal, vamos lá. pH entre 3 e 2 aqui, ficou no meio do caminho. Então deve ser um 2,5 provavelmente. E por último, sem esquecer dele, nosso amigo repolho roxo. E um vermelho bem mais intenso. Correto? Tá aí a nossa escala de cores, de um pH muito mais forte para um pH muito mais forte também. Onde que o pH é fraco? No meio, quando ele é neutro, lembra da aula? Então, tanto para o extremo do 14 é um pH forte, quanto para o extremo perto do 1 é um pH forte. Aonde que o pH vai ser fraco? No meio. Para o 14 o pH é forte, falando de ácidos. Para o 1, desculpem, corrigindo, para o 14 o pH é forte, falando de bases. Para o 1 o pH é forte, falando de ácidos. Quando vamos para o meio, neutro. Presta atenção no monitor da nossa aula agora para fechar a aula. Olá, meus queridos. Relembrando, pH, potencial de hidrogênio livre na mistura. pOH, potencial de OH livre na mistura. Que escala nós usamos? A escala de pH. Indicadores de pH, todo esse experimento aqui, substâncias que revelam para nós o pH. Né? Neutralização e pH. Se eu pego uma substância bem ácida e bem básica, quando eu misturo elas, elas tendem a ficar neutras. E o meu indicador vai mudar de cor junto. Correto? Gente, sabedoria no uso dos recursos naturais, principalmente a água no momento de crise hídrica que estamos passando. E para o seu isolamento social e bem, o que vocês precisam? Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, plante, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Estabeleça uma rotina. Nessa rotina, coloque os seus estudos. Obrigado por acompanhar a aula de hoje, espero trazer mais práticas para vocês e até a próxima.